Esse é mais um episódio do Na Nossa Infância. E hoje vamos contar uma história que aconteceu com um amigo muito próximo meu na sua infância. E esses acontecimentos ocorriam particularmente muito próximo a um guarda-roupa antigo que ele tinha na sua casa, na qual, depois de adulto, lhe faria se perguntar: quem seria aquela pessoa que aparecia todas as noites próximo ao seu guarda-roupa? E hoje ele ainda se lembra, com muito medo, de tudo aquilo que aconteceu na sua infância. Mas resolveu assim contar para a gente os detalhes dessa possível aparição que lhe assombrava durante as noites. O meu amigo conta que não se lembra exatamente com que idade que essa aparição resolveu se apegar naquele seu antigo guarda-roupa, mas ele chuta mais ou menos entre 7 e 8 anos de idade. A casa não era grande, então ele dormia muito próximo à mãe e até seus irmãos também. Geralmente suas noites de sono eram tranquilas. Sendo assim, nada de anormal acontecia naquela casa. Bom, ele não liga aos acontecimentos, mas chegou um dia que um vizinho muito próximo ali da casa dele veio a falecer. Inclusive todos de sua casa conheciam e eram muito amigos desse seu vizinho. Sendo assim, todos ficaram chocados e abalados com a morte daquele vizinho. Inclusive todos foram no velório e no enterro do homem. Mas as crianças, para não ficarem impressionadas, ficaram em casa. Eles eram, na época, e ainda são, em 5 irmãos. Ele é o mais novo, sendo que tinha um adolescente também. Sendo assim, ele e o irmão dele, que era adolescente, ficaram com uma vizinha da família, que também não foi no enterro. E os outros 3 irmãos foram no enterro também com a família toda. Como eu disse, ele não tem certeza se os fatos são exatamente ligados uns aos outros. Mas ele conta que desde a morte de seu vizinho, ficou um clima estranho no bairro onde eles moravam, inclusive nas proximidades de sua casa. Segundo ele, podia ser sim ou não, devido à morte de uma pessoa tão considerada por ali. Fato é que após esse acontecimento, segundo ele, aquele local ficou meio que assustador. Inclusive, a primeira aparição que ocorreu dessa tal pessoa próxima ao seu guarda-roupa ocorreu no mesmo dia daquele enterro, ou naquela noite. Pois foi quando todos já estavam dormindo. Ele acordava durante a noite para ir no banheiro, mas nunca acontecia nada de estranho. Mas nesse dia ele abriu os olhos e se preparava para se levantar para ir no banheiro. Tudo isso com as luzes apagadas. Nesse momento ele notou o movimento próximo ao guarda-roupa. Ao fixar seus olhos ali, ele notou que se tratava de uma pessoa. Era um formato humano que havia ali, uma sombra. Mas ele achou se tratar de uma pessoa devido ao escuro. E ele diz ainda que conseguia ver os movimentos com a cabeça que aquela pessoa fazia, como se estivesse olhando de um lado para o outro. Mas de repente aqueles movimentos paravam e ficavam numa posição só. Obviamente que ele ficou com medo de se levantar e acabou chamando a sua mãe para avisar que havia uma pessoa ali. Sua mãe acordou meio que sem entender nada e ainda até brigou com ele. Mas ele insistiu falando baixinho para sua mãe que havia uma pessoa ali próxima ao guarda-roupa. Enfim, sua mãe acorda de vez. Olhou para lá no escuro, mas disse que não estava vendo ninguém. Mas ele insistia para a mãe que ali havia uma pessoa. E ele via os movimentos com a cabeça daquilo. Até que sua mãe, cansada daquela história, resolveu se levantar. Disse a ele que iria acender a luz, e assim ela fez. Mas nesse momento, aquilo que estava ali desapareceu. E ficou provado que sua mãe estava certa, não havia ninguém ali. Mas ele havia visto alguma coisa ali. Só após
sua mãe acender a luz que ele foi no banheiro. Mas ele disse que foi difícil voltar a dormir naquela noite, mesmo que aquilo não apareceu novamente no escuro. Mas ele ficou olhando para lá o tempo todo, com medo daquilo aparecer novamente. E como não apareceu naquela noite, ele achou que se tratava apenas de algo de sua mente. O dia amanheceu e ele acabou esquecendo aquilo tudo. Mas logo à noite do outro dia viria. E mais uma vez ele acordava durante a noite, mas não para ir no banheiro, já com aquele pensamento de que aquilo estava ali. Ao abrir os olhos e olhar para lá, ele voltou a ver aqueles movimentos com a cabeça. Agora, aquilo estava em cima do guarda-roupa. E a sensação que ele teve nesse dia é que aquela pessoa olhava para a cama onde eles estavam deitados e que ele virava a sua cabeça olhando por uma brecha que havia num telhado, onde dava para a casa daquele vizinho falecido. Então, segundo ele, aquela pessoa olhava para a cama e depois olhava por essa brecha para a casa do vizinho que havia falecido há pouco tempo. Mais uma vez assustado, ele acordou a sua mãe. Só que sua mãe não deu muita importância para isso, e assim ela sequer deu atenção a ele. Então, com medo e sem qualquer atenção da mãe, ele resolveu se virar, cobrir sua cabeça e assim tentar dormir. E enfim, ele conseguiu. Só que todas as noites, aquela pessoa ou aquilo aparecia próximo ao guarda-roupa. Em nenhum outro lugar daquela casa, somente próximo ao guarda-roupa. Ele contou para a gente que aquilo que ele via era tão real que uma vez aquilo estava em cima do guarda-roupa, mas ele viu aquilo descendo dali. Segundo ele, poderia se tratar daquele vizinho falecido, mas ele não tem certeza disso. Mas a prova de tudo aquilo que ele estava vendo era algo real e até sobrenatural. Viria após o seu irmão adolescente dizer para ele que também via um movimento de alguém próximo ao guarda-roupa. Em primeiro momento ele achou até que seu irmão estava brincando com aquilo para até tirar onda com a cara dele. Mas logo notou uma expressão de medo no rosto do seu irmão. Vendo assim que seu irmão não estava brincando coisa nenhuma, ele estava falando algo que ele tinha visto. E até porque tudo aquilo que seu irmão falava batia com as visões que ele também vinha tendo ali. Chegou um dia que de repente ele acordou durante a noite, olhava para lá e não via ninguém. Ele teve certeza de que aquilo não apareceria mais ali, próximo ao guarda-roupa. E foram algumas semanas sem ele ver aquela possível aparição ali. Tanto é que ele ganhou confiança novamente para levantar e ir até o banheiro no escuro como ele sempre fazia antes, pois tinha certeza que não veria mais nada ali. Mas foi numa dessas idas no banheiro, enquanto ele voltava para a cama, ele viu naquela brecha onde dava para a casa do vizinho uma sombra passando por ali, e assim ganhando um formato de uma pessoa, e aquilo pausaria em cima do guarda-roupa novamente. Ele paralisou naquela hora e notou que aquela cabeça estava virada para ele, como se estivesse o encarando ali. Com muito medo, ele voltou correndo para a cama, pulou e acabou assustando todo mundo, com aquele pulo, acordando a todos. Sua mãe perguntou o que havia acontecido, mas ele não falou para ela, pois sabia que ela não iria acreditar nele. Após isso, nas suas acordadas noturnas, ele parou de olhar diretamente para aquele guarda-roupa e ficou alguns anos sem ir no banheiro durante a noite no escuro. E até hoje, ele não sabe quem seria aquela aparição noturnas próximo ao seu guarda-roupa. Sendo assim, aquele foi o último dia na qual ele acabou vendo alguma coisa que o assustou demais e até sobrenatural, mas ainda guarda as lembranças daquela aparição em seu guarda-roupa. Essa foi a história do meu amigo. E temos aqui, irmãos, vários relatos de pessoas que acabaram avistando alguma coisa estranha na sua infância.